Vivemos em tempos de estresse. Num mundo de caos político, guerras, pandemias e agitação civil, precisamos de uma fonte de estabilidade, calma e paz que seja maior e mais importante do que todas as nossas preocupações. Essa fonte é Deus. Uma relação profunda com aquele que nos criou, nos ama e tem um objetivo para a nossa vida é realmente possível. Junte-se a nós hoje enquanto revelamos 5 chaves para conhecer Deus. O mundo, tal como o conhecemos, parece estar a desfazer-se pelas costuras. As nossas ruas estão cada vez mais agitadas. Os nossos governos estão alternadamente cheios de incompetência e impasse, ou de caos e conflito. As guerras e os conflitos graçam à medida que os nossos líderes parecem cada vez mais incapazes de gerir o número crescente de crises em todo o mundo. Mesmo fora do governo, as instituições que estão no centro da civilização parecem revelar-se semanalmente pouco fiáveis, na melhor das hipóteses, e orientadas por objetivos, na pior. As nossas instituições de ensino parecem frequentemente mais dedicadas a doutrinar ou programar os nossos filhos do que a educá-los efetivamente. Muitos campos da ciência parecem ser cada vez mais orientados por agendas sociais e ativismo político do que por um desejo sincero de verdade e devoção à realidade. O caos do nosso mundo não é meramente abstrato ou acadêmico e não fica nas páginas dos nossos jornais. Tem impacto nas nossas vidas. A nossa alimentação e outros produtos básicos da vida parecem custar cada vez mais dinheiro, apesar de parecermos ter menos dinheiro para gastar. Os pais olham para os seus filhos e perguntam-se, compreensivelmente, que tipo de mundo irão herdar. E embora haja sempre altos e baixos, a profecia bíblica revela que a tendência é exatamente o que parece. As coisas realmente vão piorar muito antes de melhorarem fundamentalmente. Nações que já foram fontes de estabilidade global no mundo, como os Estados Unidos ou a Grã-Bretanha, continuarão em declínio. E nenhuma mudança na presidência ou no cargo de primeiro-ministro dessas nações vai travar completamente o declínio e resolver o caos crescente. Porque esse declínio e esse caos crescente não se devem fundamentalmente a políticas ou sistemas ou planos econômicos ou qualquer coisa do gênero. O caos e o declínio são devidos ao pecado dessas nações. E a menos que haja um arrependimento nacional fundamental por parte das próprias pessoas e um retorno de seus corações às leis de seu Criador, então esperamos que o caos e o declínio continuem. Então, o que podemos fazer para encontrar paz de espírito e estabilidade num mundo tão carente de paz e estabilidade? De facto, existe apenas uma fonte de tranquilidade e esperança: o Deus que o criou, que o ama e que tem um plano extraordinário para a sua vida. No programa de hoje, vamos dar-te 5 chaves para conheceres verdadeiramente Deus. 5 chaves que podes usar para desbloquear uma relação profunda com o Deus eterno, que quer muito construir uma relação consigo. Longe de ser um Deus distante e inacessível para nós, o nosso Criador está próximo e muito acessível, mas temos de fazer a nossa parte para o procurar. Deus explica-o através do profeta Jeremias, encorajando o seu povo. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E procurar-me-eis, e encontrar-me-eis, quando me procurardes de todo o vosso coração. Mas todas as buscas têm de começar por algum lado. E se estiveres disposto a tirar partido destas 5 chaves, estarás no bom caminho para uma caminhada mais profunda e revigorante com o teu Criador. A primeira chave que pode usar para conhecer Deus é a criação. O mundo inteiro à nossa volta é obra do Mestre Criador de todas as coisas. E ele diz-nos na sua palavra que podemos conhecê-lo melhor se passarmos tempo a mergulhar na sua criação. Em Romanos, capítulo 1 e versículo 20, o apóstolo Paulo aborda a ridícula negação daqueles que olham para a criação à nossa volta e negam a realidade de Deus. Porque, desde a criação do mundo, se veem claramente os seus atributos invisíveis, que se entendem pelas coisas que estão criadas, a saber, o seu eterno poder e a sua divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. De facto, muitos dos atributos invisíveis de Deus podem ser claramente vistos e compreendidos pelas coisas que estão feitas,
incluindo o seu poder eterno e a sua divindade, ou a sua santidade e deidade. Lamentavelmente, no nosso mundo atual, a maioria de nós está cada vez mais separado do mundo natural. Vivemos grande parte das nossas vidas com betão debaixo dos pés e luzes fluorescentes sobre as nossas cabeças. Mas se quiser conhecer realmente Deus, considere passar algum tempo com a sua criação. Dê um passeio num parque local, se puder, saia para um ambiente natural, olhe para um céu noturno limpo e deixe os seus olhos vaguearem pelas estrelas. Considere a espantosa variedade de formas de vida complexas que vivem conosco no planeta Terra. A criação é um hino físico vivo que louva o seu Criador com uma bela clareza para aqueles que estão dispostos a ouvir a sua canção. A ordem consistente e fiável do mundo e do cosmos diz-nos que Deus é ordenado e legal. A sua complexidade e o seu desenho falam da sua inimaginável inteligência. A variedade que vemos à nossa volta fala-nos de um Deus que ama a criatividade e a beleza. Para aqueles que anseiam por conhecer o seu Criador, a própria criação é um dos segredos mais bem guardados. Se queres conhecer Deus, então aproveita a chave da criação e deixa que a sua arte te ensine quem Ele é na tua relação com ela. Como escreveu o rei David, o poeta guerreiro do antigo Israel, no Salmo 19, versículo 1, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento mostra a obra das suas mãos. A nossa primeira chave é a criação. A segunda chave para conhecer Deus é a Bíblia, a palavra sagrada de Deus. Se quisermos realmente conhecer o verdadeiro Deus, esta chave é absolutamente crucial. Demasiadas vezes, hoje em dia, as pessoas dizem que conhecem Deus, mas não o conhecem. O que elas pensam de Deus é um produto da sua imaginação. É o que elas imaginam que Deus seja. Mas se Deus é real, e é, então queremos conhecer o verdadeiro Deus, aquele que criou o universo, aquele que tem o poder de atuar nas nossas vidas. E esse Deus deu-nos a sua palavra para nos ajudar a fazer isso. A Bíblia é como a mente de Deus em forma de letra. Quando a lemos, descobrimos como ele pensa, o que é importante para ele, o que o deixa feliz ou zangado, quais são os seus planos e desejos, tanto para o mundo como para si. A leitura da Bíblia é a chave para desvendarmos estas coisas, mas temos de a ler bem. No capítulo 28 de Isaías, Deus inspira o profeta a falar sobre a compreensão da mensagem divina. A quem ensinará o conhecimento e a quem fará compreender a mensagem? Os que acabam de ser desmamados do leite, os que acabam de ser tirados do seio? Porque preceito tem de ser preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, linha sobre linha, linha sobre linha, um pouco aqui, um pouco ali. Temos de estar dispostos a juntar tudo. Não se pode ler apenas uma parte da Bíblia, digamos apenas o Novo Testamento ou o Antigo. É preciso estar disposto a considerar todo o livro como um todo, para obter uma compreensão exata da mente de Deus. Ou pense em possuir uma grande coleção de cartas escritas por um bisavô que morreu antes de você nascer. Ler apenas uma ou duas cartas não lhe daria uma imagem completa. Pode até dar-nos uma ideia errada ou levar-nos a tirar uma conclusão sobre ele sem contexto suficiente. Muitas pessoas fazem isso com a Bíblia, enganando-se e pensando que compreendem Deus ao estudar apenas o Novo Testamento, talvez, ou ao acrescentar os Salmos ou alguns outros livros do Antigo Testamento. Mas em 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 16, é-nos dito o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A Escritura. Todas as Escrituras são inspiradas por Deus, ou, como dizem algumas traduções, são inspiradas por Deus. Se a ideia de estudar toda a Bíblia o intimida, então recomendo que comece por visitar o nosso sítio na internet, no mundodeamanha.org. Temos uma série de recursos gratuitos para o ajudar a começar, incluindo o DVD gratuito de hoje. No entanto, simplesmente ler e estudar não é suficiente. O conhecimento por si só não faz nada além de nos tornar orgulhosos. Temos de agir de acordo com o que aprendemos. Isso leva-nos à nossa próxima chave para conhecer o nosso Criador, guardar os mandamentos de Deus. A palavra de Deus contém a sua lei e os seus mandamentos, os 10 mandamentos. É demasiado fácil e errado pensar nos mandamentos de Deus
simplesmente como uma lista de coisas a fazer e a não fazer, quando há muito mais. As leis de Deus representam um modo de vida que faz parte integrante do caminho para a vida eterna. Também nos ajudam a compreender a mente e o caráter de Deus, mas só revelam essa mente e esse caráter àqueles que fazem mais do que ler sobre eles. Têm de ser obedecidos e vividos. Como diz o versículo 10 do Salmo 111, um bom entendimento tem todos aqueles que cumprem os seus mandamentos. Desconhecido para a maioria da humanidade é o propósito de Deus, que envolve a reprodução do seu próprio caráter dentro de nós. Paulo apontou para um elemento desse propósito quando escreveu em Filipenses, capítulo 2 e versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Procurar viver de acordo com os mandamentos de Deus é uma parte do processo pelo qual Deus duplica a mente e o caráter de Jesus Cristo em nós. É assim que aprendemos, como Deus e Jesus veem o certo e o errado, como querem ser adorados e como querem que interajamos com eles e com os outros. E obedecendo a esses mandamentos é que começamos a fazer do seu caráter o nosso próprio caráter. Mas isso não pode ser apenas uma busca acadêmica. Não é apenas uma questão de aprender a conhecer Deus através do que lemos com os nossos olhos ou ouvimos com os nossos ouvidos. É uma questão muito pessoal de o conhecermos através do que escolhemos fazer com as nossas mãos e onde escolhemos ir com os nossos pés. Cumprir os mandamentos de Deus é tão crucial para conhecer Deus que ele inspirou o apóstolo João a avisar-nos muito claramente. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Estas são palavras fortes diretamente da vossa própria Bíblia. Quem procura conhecer Deus tem de guardar os seus mandamentos, e isso inclui-nos a nós. Vamos rever as nossas 3 primeiras chaves. Primeiro, apontamos para a criação, encorajando-o a abrir verdadeiramente os olhos para tudo o que pode aprender sobre o Deus que o criou, dedicando algum tempo a absorver a majestade e o estilo do mundo que o rodeia. Em seguida, dirigimos-nos à palavra de Deus, a Bíblia. As Sagradas Escrituras representam a própria mente de Deus em forma de letra, contando-nos os seus pensamentos, planos e objetivos. Embora o nosso mundo esteja a esquecer cada vez mais o milagre que este livro representa, ele continua a ser uma chave poderosa e necessária para compreender o Deus que o inspirou. Em terceiro lugar, destacamos a necessidade de guardar os mandamentos de Deus. A Bíblia declara veementemente que aqueles que afirmam conhecer Deus, mas não guardam os seus mandamentos, são mentirosos, quer saibam que o são ou não. O caráter e o coração de Deus são nos ensinados não apenas conhecendo os seus mandamentos, mas guardando-os nós próprios. A nossa quarta chave de hoje para conhecer Deus, pessoal e intimamente, pode parecer cada vez mais difícil num mundo ocupado que exige cada vez mais do nosso tempo, desde o momento em que acordamos até ao momento em que caímos na cama para uma curta noite de sono antes de começarmos tudo de novo. Mas esta chave é uma necessidade e não podemos chegar a conhecer Deus sem ela. A quarta chave é a prática da oração regular. Aqui nos estúdios do Mundo de Amanhã, sabemos que este programa é transmitido para povos e nações de todo o mundo. E quando eu digo oração, muitos de vós podem ter ideias diferentes sobre o que isso significa. Para alguns, pode ser palavras memorizadas ou uma fórmula que recitam, talvez em conjunto com algo como contas de oração. Pode até envolver algum tipo de cântico ritualístico. Mas nada disto é bíblico, nem é suficiente para o ajudar a conhecer Deus. Jesus é claro a este respeito, em Mateus, capítulo 6. E quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois pensam que serão ouvidos pelas suas muitas palavras. Portanto, não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de lhe pedirdes. Não. O tipo de oração de que a Bíblia fala é uma conversa de todo o coração com Deus, falando-lhe do que lhe vai na alma e no coração. Pense em como conheceu o seu cônjuge enquanto namorava, ou como se tornou íntimo dos seus amigos mais próximos e queridos. Essas relações levaram tempo e incluíram conversas, uma partilha de pensamentos, ideias, preocupações, esperanças e sonhos. Se quisermos conhecer Deus, precisamos de passar também esse tempo a orar-lhe. Poucos o fazem, pelo menos não o tipo de tempo de que estamos a falar. De facto,
Uma das queixas de Deus sobre o seu povo na profecia reflete essa falta de oração sincera. Como a tradução Moffat da Bíblia traduz as suas palavras em Oséias 7:14, eles nunca põem o coração nas suas orações. Mas há tanto a ganhar se o fizermos, se nos humilharmos, nos ajoelharmos perante Deus e lhe derramarmos o nosso coração. Esse tipo de contato sincero não só o convida a aliviar os nossos fardos, mas também abre uma via através da qual podemos crescer para o encontrar e conhecer. Como ele disse ao antigo Israel: procurar-me-eis e encontrar-me-eis quando me procurardes de todo o vosso coração. Eu serei encontrado por ti, diz o Senhor. Até certo ponto, esta chave da oração pode funcionar com a nossa segunda chave de hoje, a Bíblia, e atuar como uma espécie de circuito elétrico. Se se recorda dos seus estudos de ciências do liceu, talvez se lembre de que a eletricidade precisa de um circuito fechado para fluir. Para que uma lâmpada acenda, a eletricidade tem de passar pela lâmpada, o que não é possível quando o circuito está interrompido. De forma semelhante, a oração pode funcionar com o nosso estudo da Bíblia. À medida que Deus nos mostra mais sobre si próprio na sua palavra e a partilha conosco, nós, por nossa vez, podemos falar com Ele sobre o que estamos a aprender e como vemos isso refletido nas nossas vidas. E podemos partilhar com Ele as nossas perguntas, esperanças e preocupações. E Ele, por sua vez, pode partilhar mais conosco. Muitos dos que afirmam não ser capazes de encontrar Deus não procuraram verdadeiramente construir uma relação com Ele desta forma. Mas se essa relação é o que procuras, então tens de rodar a chave da oração. A última chave acrescenta poder a todas as outras, e sem ela, não podemos ir muito longe no verdadeiro conhecimento de Deus. Essa última chave é o Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz-nos que muito antes de este mundo ou este universo existir, o ser a que agora chamamos Jesus Cristo viveu uma eternidade passada com aquele a que agora chamamos Deus, o Pai. Logo no início do relato do seu evangelho, o apóstolo João chama o Cristo pré-encarnado de Logos, ou a Palavra de Deus. E ele descreve a união íntima entre esses dois seres de Deus que eles compartilhavam antes da existência do mundo. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Este membro da divindade tornou-se carne e osso, caminhando e ensinando entre nós há 2000 anos como o Filho de Deus. Parte do seu objetivo ao fazê-lo era revelar-nos o Pai mais intimamente, como ele próprio diz em Mateus, capítulo 11 e versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Nem ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se queremos verdadeiramente conhecer Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo são uma chave indispensável. De facto, em João 14, versículo 9, ele diz aos seus discípulos: "Quem me viu a mim, viu o Pai." Ele não estava a dizer que era o Pai, mas sim que tudo o que precisamos de saber sobre Deus Pai foi revelado através dele. Jesus Cristo foi a revelação perfeita de Deus à humanidade no seu amor, misericórdia e compaixão pelos outros, na sua sabedoria, discernimento e ensinamentos notáveis, e no seu caráter, exemplo e obediência às leis e caminhos de Deus. Jesus Cristo é a revelação de que necessitamos do amor, da sabedoria e da bondade do próprio Deus. E tendo sido ressuscitado da sepultura, glorificado e reinando sobre a sua igreja a partir do céu, até ao seu breve regresso, Jesus está vivo hoje, neste preciso momento, capaz de dar poder a todos os que sinceramente se renderem a Ele e vierem a conhecer o seu Criador. Se deseja verdadeiramente ter uma relação com Deus, então Jesus Cristo é a única forma de o fazer plenamente. De facto, o seu conhecimento e a sua relação com Deus ficarão muito aquém se não procurar também o Filho de Deus na sua vida. Como Jesus diz em João 14 e versículo 6, "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Estas 5 chaves, a criação, a Bíblia, a observância dos mandamentos de Deus, a oração e Jesus Cristo, podem ajudá-lo a iniciar o seu caminho para uma relação com Deus que não só o levará através dos tempos difíceis de hoje, mas também até ao reino de Deus, para toda a eternidade.
Todos nós, aqui nos estúdios do Mundo de Amanhã, trabalhamos arduamente para o ajudar a compreender o seu mundo através das páginas da sua Bíblia. Se estiver interessado em alguma da nossa literatura gratuita, vá a omundodeamanha.org. Se gostou deste programa, esperamos que clique no link para subscrever o nosso canal e clique no sino para ser notificado quando sair mais. Muito obrigado.